seja muito bem-vindo a mais um TPTV. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, se você acompanha ali o mercado de ações, você com certeza já ouviu falar, que é o ESG, ou aqui no Brasil também conhecido como ESG. E para isso, hoje a gente convidou aqui o Marco França, que é sócio fundador da Aldas. Bem-vindo, Marco. Conta um pouquinho de quem você é e do que a Aldas faz hoje. Prazer, Iglesias. A Aldas surgiu há 6 anos. Ela trabalha basicamente com 3 pilares: governança, gestão e capital, que está muito ligado ao tema da ESG também, né? Na parte de governança, é você trabalhar a regra dos indivíduos. Na parte de gestão, é você trabalhar o planejamento estratégico e as melhores práticas para o crescimento. E na parte capital, é levantar o dinheiro para poder executar o planejamento do cliente. Tipicamente, nosso cliente é o cliente middle, né? Uma empresa que a gente faz uma consultoria de dono para dono, sempre com foco em crescimento e governança. Nossa, muito bacana. E a gente estava falando aqui um pouquinho, né, nesse bate-bola um pouquinho antes aqui da gravação, sobre a importância, sobre como o ESG está começando a voltar, né? E primeiro eu queria que você desse uma introduzida, né? O que é o ESG para o pessoal aí que ainda não ouviu falar ou que ouviu, mas não entendeu ainda muito bem? O ESG, de forma simplificada, ele tem a ver com um tripé de questões ambientais, impacto social e governança. Na parte, obviamente, do ESG, ela varia muito na cadeia do que as companhias fazem. Então, por exemplo, uma empresa ligada à agro, ela vai ter um impacto mais climático, uma empresa ligada à educação vai ter um impacto mais de inserção do indivíduo. Então, a maneira como as companhias se adequam à ESG, ou tem um apelo de ESG dentro das suas empresas, ela varia um pouquinho dependendo do setor. Cara, muito legal isso, realmente, assim, é uma coisa que eu invisto e eu tô vendo muita gente, né, falando ali. Isso já é uma metodologia que já está há um tempo no mercado, né? Mas por que ela voltou a ficar tão em evidência, assim, tão em alta? Eu acho que deve ter várias respostas, mas uma delas, com certeza, é a exigência de quem dá o dinheiro, né? Então, quem dá o dinheiro, né, como um acionista principal de um fundo, ele exige que o fundo venha a ter políticas aderentes à ESG e o fundo, por consequência, vai fazer a alocação do dinheiro em empresas que estão buscando esse tipo de política. Então, acho que é uma cadeia que vem lá de quem é o dono do dinheiro até quem está alocando. Existe um movimento também paralelo e meio que horizontal, que independentemente dessa demanda de quem está dando o dinheiro, vários fundos no Brasil estão buscando fazer uma atividade horizontal em todas as suas políticas já vigentes, mas aí ter uma nova aderência à ESG em cima de fundos que até já existiam antes de uma discussão de ESG especificamente, para estar mais, digamos, aderente à política moderna de alocação de dinheiro de uma forma sustentada, digamos assim. Queria saber um pouquinho como que isso impacta tanto o dono quanto o colaborador, né? Então, o dono ele precisa começar a prestar atenção nisso, porque e quem está trabalhando por uma empresa que começa a olhar para esses pilares, o que ele também precisa ali fazer um pouquinho? Eu acho que essa resposta depende muito do setor onde a empresa está. Se você é uma empresa, por exemplo, de construção civil, você está preocupado com padrões construtivos que têm a ver com sustentabilidade ou eficiência de água e energia, por exemplo. Se você está ligado a uma empresa de educação, você vai estar buscando impactar a sua comunidade de forma positiva ou trazer indivíduos de baixa renda para uma inserção econômica e social mais interessante. Então, eu acho que, dependendo do trabalho que você toca, da sua companhia que você gere, você vai buscar um impacto que tem a ver com a natureza do seu negócio. Mas, normalmente, as empresas vão ter um impacto maior ou menor em cima desses pilares aí, um dos 3 pilares. Como que a empresa ela pode avaliar a própria governança hoje, né? Se ela está com uma boa governança ou o que é uma boa governança e o que não é. Então, conta um pouquinho aí para a gente sobre esse pilar especificamente. Perfeito. O nosso foco na companhia são os 3 pilares, né? Governança, gestão e capital. Mas, especificamente, governança, ela tem muito a ver com as regras de convivência dos indivíduos do negócio, tanto da camada de acionistas, quanto da camada de conselheiros, quanto da camada da diretoria, dos empregados. Então, quanto mais clara estiver essas regras de convivência, autonomias e obrigações, melhor é a convivência da companhia como um todo e mais fácil é a decisão. Uma companhia que tenha maturidade e entendimento das regras que sejam claras e formais, o processo de decisão fica mais fácil. É uma coisa que, às vezes, quem está inserido, né, no dia a dia, até desde dos sócios até os colaboradores, às vezes eles não têm a percepção exata se está maduro ou se não está, ou o que está errado. Quando que é legal a gente trazer alguém de fora, por exemplo, a Aldas, ou
uma consultoria para ajudar ali a dar um norte melhor, né, nesses pilares? Normalmente o empresário, dono ou dona, eles sabem a hora de elevar a barra. Muitas vezes quando ele está crescendo, ou ele tem uma necessidade de trazer um novo sócio, ou ele já tem um número de sócios que a maneira como está sendo feita a convivência pode vir a dar problema no futuro. Então é melhor ter uma maneira mais preventiva de ter as regras claras e evitar problemas futuros aí. Então depende muito do momento de cada um, mas em linhas gerais, processos de profissionalização, claro, exigem uma governança melhor, processos de crescimento exigem uma governança melhor, processos de trazer sócios investidores exige forçosamente uma governança melhor para que o dinheiro seja alocado e você tenha uma fluidez melhor da relação do futuro sócio com os sócios atuais. Então, são momentos típicos de busca de uma melhor governança. E aí, para finalizar, né, eu queria saber, o que você espera que, né, tanto esses 3 pilares e principalmente governança, como que vai ser o impacto disso agora, né, para o futuro, agora que a gente está retomando um pouquinho aí o mercado, agora que está entrando cada vez mais capital, né? A gente teve um boom aí de CPFs entrando na Bolsa. Como que você vê esses pilares e o futuro aí, tanto da ESG quanto de boas governanças aí de gestão das empresas? Eu acho que tem 2 vias. Eu acho que tem um indivíduo que investe, tanto pessoa física quanto jurídica, ele está querendo olhar empresas que tenham práticas que façam sentido e além, obviamente, de poder fazer o sentido econômico do negócio, não pode ser excluído esse aspecto, assim como também quem dá o dinheiro para alocação, né, os grandes investidores aí, tem uma política geral cada vez mais focada em ESG. Então, acho que um pouquinho dessas 2 demandas, tanto o investidor formiguinha lá está querendo olhar empresas que façam sentido e tenham a ver com a sua ideologia, quanto quem está dando o dinheiro lá de trás e formando os fundos e essa cadeia para baixo também tem interesse em ter um impacto positivo na parte da ESG. Acho que é uma combinação das 2 coisas. Você falou um pouquinho sobre essa parte de investimento, toda a cadeia, e aí me veio a pergunta aqui agora, eu sei que a gente já estava finalizando, mas me veio aqui a pergunta a gente melhorar nesses pilares também atrai mais o investidor externo, atrai mais o capital externo? Acho que sim. Tem questões ligadas, por exemplo, à corrupção ou poluição de meio ambiente que dão uma percepção de unidade, né, ou de Brasil. Então, acho que sim, acho que companhias com esse tipo de preocupação vão gerar uma percepção melhor de transparência e de ranking quando for competir, por exemplo, com países que estão brigando pelo mesmo tipo de recurso para alocação. Então, acho que sim, acho que é positivo. Esse foi o nosso vídeo sobre ESG. Queria agradecer muito, Marco, foi uma verdadeira aula, a gente entrou aí um pouquinho, né, uma visão geral, uma pincelada geral do que são, né, esses 3 pilares, mas você conseguiu fazer isso assim muito fácil, muito palatável. Espero que quem está ali assistindo tenha gostado muito. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo também.